Boa noite, sou a professora Andréa Dias Reis, estou como diretora de pesquisa e pós-graduação aqui na Faculdade de Laboro. E hoje nós iremos ter uma ministração, uma palestra de um bate-papo com um professor, especialista e expertise, que eu vou já apresentar para vocês. O nosso tema é avaliação física e composição corporal. Certo? Então, eu vou apresentar aqui para vocês o professor doutor Renato André Souza da Silva, nosso professor de pós-graduação em nutrição esportiva, funcional e fitoterápica. Também professor de nutrição clínica, funcional e fitoterápica. Brevemente, dia 18 e 19, nós teremos aula na pós-graduação com o professor André. E hoje a gente começa esse bate-papo, né, para tentar alinhar um pouco dos conceitos, né, do porquê da avaliação física e composição corporal. O professor André tem um renomado, um vasto currículo, né? O professor é licenciado, mestre e doutor em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília. Hoje o professor André ministra aula de pós-graduação lato sensu em diferentes instituições, né? Em torno de 19 anos no campo esportivo, possui experiência em 7 laboratórios de avaliação funcional e também é professor de graduação e pós-graduação, tanto em universidades públicas como universidades particulares e em diversos estados do Brasil. Então, eu vou deixar aqui a palavra para o professor. É um prazer estar aqui, professor, novamente, pela Laboro com o senhor. Agradeço muito sua participação e aqui é uma riqueza de conhecimento. Fica à vontade, professor. Boa noite para todos. Obrigado, André. Obrigado aí pela parceria, pelo convite, pela apresentação. Também agradeço a Laboro, né? São tantas oportunidades que a Laboro nos oferece, no intuito de colaborar com a formação de profissionais de diversas áreas aí pelo Brasil inteiro. E dizer, então, que é um prazer realmente grande estar participando aqui desse momento. Vamos conversar, né, sobre esse tema que é tão, ao mesmo tempo, cheio de milindros e, ao mesmo tempo, tão interessante e, às vezes, tão renegado ao limbo da despreocupação das pessoas e até de profissionais. Eu estou falando da avaliação da composição corporal, né? Muitas vezes as pessoas chegam ao espelho, se olham e, obviamente, vão ter condições de ajuizar valor daquilo que estão vendo, né? Mas não necessariamente esse juízo de valor que fazem de si, ou mesmo dos outros, corresponde àquilo que realmente trazem consigo nos seus tecidos. Essas avaliações empíricas, pessoais, elas podem ser repletas de emoções que, por vezes, deturpam o que realmente nós temos de fático, de real, né? Então a gente está aqui um pouco para conversar sobre isso e tentar desvendar um pouco desses meandros da avaliação da composição corporal. Então, novamente, obrigado pela oportunidade. Como falam os jovens, vamos com tudo. Maravilha, professor. Então, já que a gente está falando de avaliação física, né? Então, primeiro, o que é composição corporal, né? O que define, como que o senhor verifica esse conceito, essa área de composição corporal? Assim, o nosso corpo ele é constituído por diferentes células que vão formar diferentes tecidos, esses tecidos vão formar diferentes órgãos, e esses órgãos vão ser agrupados naquilo que nós chamamos de componentes, né? Então, a composição corporal nada mais é que a delimitação desses componentes que formam aquilo que nós chamamos de massa corporal. Então, quando nós subimos numa balança, o que nós medimos é o total de massa que o corpo soma nos mais diferentes tecidos, né? Quando a gente chama de peso, na verdade, se a gente pensar em física, peso é uma força, né? Então, a balança ela não mede uma força, ela mede uma massa. E essa massa pode ser fragmentada em diferentes componentes, né? E, basicamente, então,
a medida e a avaliação da composição corporal é isso. Ótimo, professor. Isso é muito importante, né? Porque nós vemos vários profissionais, às vezes até especialistas, né, confundindo esses termos simples, né? De peso, massa corporal, que acontece, né, naturalmente, às vezes, por esse aprofundamento nos estudos. Então, obrigada também por essa divisão de conceito. Quais os componentes, né, na sua visão, da composição corporal e por que, que é importante, por que tem que medir e avaliar, né? Infelizmente, nós estamos numa geração que nós verificamos muitas academias, infelizmente, no momento que nós estamos evoluindo profissionalmente, mas ainda se há muitas academias onde não tem uma sala de avaliação física, onde não tem mais um avaliador físico. E qual a importância e significância dessa avaliação física no cotidiano da pessoa, para o profissional, como que tem visto isso e porque ainda é necessário e precisa se atualizar esse espaço em relação a isso. Eu vou começar comentando o problema, né? Eu sou um pouco mais velho que você e a minha geração, nós tínhamos a avaliação física, de forma geral, ela era um pouco mais contemplada que na contemporaneidade, né? Então, era comum nós termos os laboratórios de avaliação física nos centros esportivos, nas academias de ginástica e até nas escolas, né? Nós tínhamos isso. Com o tempo, essa preocupação ela foi sendo reduzida, digamos assim, e eu não saberia dizer os porquês disso, né? Mas a atenção para a avaliação física ela foi diminuindo. Isso que você comentou é uma verdade, né? E talvez nós estejamos aqui até nessa pegada militante, né? De falar que vale a pena, que é acessível e que traz muitos benefícios, né? Quais benefícios? Quando nós medimos a composição corporal, nós metrificamos os nossos comportamentos. A composição corporal, ela é um reflexo das nossas opções, das nossas intenções, e até porque não falar dos nossos medos e angústias. Então, eu costumo dizer aqui na graduação o seguinte: a pele, os olhos e o sistema límbico não fazem parte do sistema digestório. Ou seja, só tem uma forma de fazer anabolismo de qualquer tecido, se você oferecer o substrato energético. Nós temos 3 grandes substratos energéticos: gordura, carboidrato e lipídios. Lipídios, carboidratos e proteínas, perdão. Não tem como eu fazer anabolismo do músculo esquelético se eu não desaminar uma proteína. Pegar uma proteína, pegar a molécula dela, fragmentar, tirar os grupos de aminoácidos e fazer anabolismo proteico no músculo. Não tem como. A mesma forma, não tem como o tecido adiposo crescer se eu olhar para os churros. O churros está ali. Aí eu vou olhar para os churros e eu vou engordar? Não tem como. Só tem como esta gordura adentrar o meu corpo e se depositar se ela passar pela minha glote, pelo meu esôfago, começar a sua fragmentação no estômago, ser absorvida no intestino, passar pelo fígado
e ser disponibilizado na corrente sanguínea para depois chegar no tecido adiposo. Então, se eu meço e identifico que uma pessoa está com, por exemplo, 30% do seu peso, da sua massa, é gordura, essa medida, ela reflete os comportamentos da pessoa. E não adianta a pessoa falar assim, como eu escutei por muito tempo dentro do consultório. Doutor, eu não sei o que acontece. Me pergunta que eu te respondo, porque eu sei. Então, a medida da avaliação, ou melhor, a medida da composição corporal e a estratificação de um valor, não um valor numérico, mas a agregação de valor, que vem a ser a avaliação, ou seja, quando o avaliador diz se aquele valor medido está bom ou está ruim, pode melhorar e em quanto tempo. Então, olha a diferença. Medir X% de gordura. E se esse percentual de gordura está bom ou está ruim? Isso é a avaliação. Então, quando a gente faz isso, a gente expressa um conjunto de fatores que vão desde elementos metabólicos individuais até os comportamentos conhecidos e desconhecidos. Porque é tão interessante, vou citar um caso aqui, você senta no almoço para, sei lá, um almoço da empresa, final de ano agora, vai acontecer muito, né? E aí, uma pessoa que padece da doença obesidade, vejam só como eu coloquei, padece da doença obesidade, ela senta na mesa, e aí o almoço é numa churrascaria, aí vem aquele prato lindo, colorido, praticamente vegetal. Aí você olha e fala assim, não é possível. Não é possível que essa conduta seja aquela reproduzida cotidianamente durante a semana. Se a pessoa me chega com 30% de gordura, existem incompatibilidades. Do mesmo jeito que aquele camarada, aquela moça, que senta na mesa e que visualmente você percebe que ela carrega consigo um esplêndido percentual de gordura de 10%, por exemplo, e ela taca lá 3 fatias de picanha, 2 de cupim, molhos diversos. E aí o que acontece? Com 10% de gordura, você consegue afirmar que aquilo ali não é o tipo de recurso dietético cotidiano que a pessoa faz. Então, em resumo, professora, a avaliação da composição corporal, ela é a métrica e a extrapolação de coisas ocultas e não ocultas do comportamento das pessoas que acabam deflagrando num certo tempo ou muita saúde ou déficits de saúde. E muitas vezes as pessoas não têm a noção do que está acontecendo. Haja visto inúmeros trabalhos que existem, e isso é um dos temas que a gente vai tocar na aula de pós, no próximo sábado, que são os problemas de distúrbio de imagem. São trabalhos muito sérios, feitos por pesquisadores, aonde você bota o sujeito
voluntário da pesquisa para marcar num desenhozinho que traz silhuetas, para a pessoa marcar como é que ela se enxerga. E você pega um antropometrista, um especialista, que vai observar a pessoa e vai fazer a mesma marcação naquela silhueta, naquele desenho. E de uma forma até consensual, em trabalhos de diferentes autores, o que se percebe é que justamente as pessoas que padecem do problema do sobrepeso e da obesidade são as que mais demonstram incompatibilidade entre a silhueta real e a silhueta autorrelatada. E aí essa delimitação, ela demonstra uma diferença significativa com o antropometrista, que olha o fato, que olha e que analisa a silhueta corporal da pessoa sem elementos emocionais. E esses trabalhos mostram que essas pessoas com sobrepeso e obesidade normalmente se veem com uma silhueta menor do que realmente tem. E isso acaba deflagrando um problema que é o seguinte, é pensar que não está tão ruim. E aí, André, esse pensar que não está tão ruim é um problema muito sério. Porque se a gente, por exemplo, for na hematologia, nós vamos ver lá que algo em torno de 10% da gordura corporal está no sangue. Ou seja, se uma pessoa faz um hemograma simples e identifica lá que ela está com hipertrigliceridemia, triglicérides alto, no sangue, isso é um problema, porque lá tem no máximo 10%. Ou seja, fora daquele balizamento vascular, tem muito mais. Então, quando uma pessoa não percebe um quadro de sobrepeso e obesidade, ela pode assumir comportamentos que vão piorar a longo prazo isso. E só para concluir, tem aquela Associação Brasileira de Estudos da Obesidade, uma instituição séria, a BESO, né? Eles publicaram um tempo atrás um dado que eu achei, eu vou até colar aqui para não falar errado. Olha só, já tem um certo tempo esse dado. Eles analisaram a população brasileira, especialmente de mulheres, que acabam tendo uma propensão maior para o anabolismo lipídico no tecido adiposo. São 13,5% das mulheres brasileiras com obesidade. Literal. IMC acima de 30. Né? Índice de massa corporal. E nós temos em torno de 37% de mulheres com sobrepeso. A gente sabe. Pessoas com sobrepeso que não mudem radicalmente seu estilo de vida, obesas serão. Se nós somarmos este grupo que está no caminho da obesidade e mais o grupo de obesos, nós temos mais de 50% da população de mulheres no Brasil. Só que aí os estudos que pegam amostras de mulheres identificam que elas, em sua maior parte, apresentam distúrbio de imagem. Ou seja, elas não percebem o grau de gravidade do caso de si mesmas. Ou seja, postergam qualquer tipo de conduta, de ação que venha a mitigar esses casos de sobrepeso e obesidade. E aí nós temos um problema, que é o seguinte: se a pessoa não se emociona com um quadro que tem,
fica mais difícil para ela assumir mudanças de comportamento. E aí, finalizando a tua pergunta, a medida e a avaliação da composição corporal pode ser, nesse processo de percepção individual do problema, um deflagrador de mudança de comportamento. A partir do momento em que o avaliador tem todas as condições, né? Seja ele um profissional de educação física, seja ele um nutricionista, seja ele um nutrólogo, profissionais da área da saúde vão ter como tal alerta, disparar o sinal vermelho para a pessoa. Olha só, tipo assim, eu não estou falando para te encher o saco, eu não estou falando porque, sabe aquela história de, tá falando porque é magro? Não é isso. Estou falando porque sou seu prestador de serviço, me preocupo com vossa saúde, quero o seu bem, então por isso eu vou te mostrar. Então a avaliação física, e especificamente a avaliação da composição corporal, além de todos esses elementos técnicos, ela pode ser o deflagrador de atenção. Porque eu ouso em dizer que a extensa maioria das pessoas com sobrepeso e obesidade não tem a real noção da gravidade do que carregam consigo. E aí, talvez, quando do diagnóstico de uma hepatose, excesso de gordura no fígado, quando da deflagração de um caso de diabetes tipo 2, de síndrome metabólica, que aí vão padecer com um nível de gravidade ainda maior, aí talvez se alertem. E a gente vê isso no dia, todo dia, né? Né, André? Todo dia. Alguém chega pra gente, né, que estamos aí trabalhando, e fala assim, nossa, fui fazer um exame, tô com triglicerídeo e colesterol alto. Pô, mas tu tá com sobrepeso e obesidade tem 15 anos, meu. Talvez alguma coisa ficou faltando, um alerta, né? E a avaliação física colabora, inclusive, nisso. Tá? Professor, é muito importante que tem se falado, e é uma coisa fundamental. Às vezes a pessoa só vai se cuidar quando vê no exame, né? Esse é um outro problemático. E também uma coisa que tu me fizeste refletir, né? Uma coisa aqui que eu estava, durante tua fala, verificando. E, pessoal, quem quiser comentar, coloquem também da onde vocês estão participando para a gente conhecer um pouco de vocês, né? A gente tem a Laboro tanto em São Luís quanto em Brasília, a gente quer conhecer um pouquinho de onde vocês são. Se vocês quiserem perguntar, comentar algo, fiquem à vontade. Mas uma coisa que tu me fizeste refletir é que hoje tudo auxilia para a gente ter uma autoimagem da forma que a gente quer. Por exemplo, vai lá no Instagram, você escolhe o filtro. Você não vai ver mais seu rosto do jeito que é. Você escolhe o filtro conforme a pessoa que você acha interessante ou uma aparência que você se agrada. Uma coisa bem simples, vamos comprar um espelho. Todo mundo se olha no espelho antes de comprar, geralmente. Né? Se você se aparenta um pouco mais, né? Assim, uma silhueta maior, né? Que não gostou, você já não vou querer esse espelho não tá legal. Vou procurar um outro espelho. Então já use em casa um produto que já te mostra um padrão diferente. E aí é uma fuga. A gente tem vivido muito uma fuga pela realidade, né? Nessa questão também da autoimagem. Isso me fez assim pensar e refletir. Só que aí quando se busca a realidade, pode ser um momento tarde ou um momento que talvez seja mais difícil, né, de contornar a situação, porque já tem uma patologia, e obesidade também é uma patologia, né? Já deixou de ser patologia, doença para, né, epidemia, né? Se fala tanto do Covid, mas se fala pouco da obesidade, que é uma epidemia antes do Covid, né? Então, é muito importante o Covid, mas a gente vive uma epidemia que é a obesidade está
enorme. Então, assim, me trouxe várias reflexões sua fala aqui que eu gostei muito. Ô André, você falou esse negócio de filtro. Na época do mestrado, eu trabalhei com processamento de sinais biológicos, né? Então, você tinha um conversor analógico digital que captava um sinal elétrico, eu trabalhava com eletromiografia e algumas coisas assim, e aí você tinha que transformar esse sinal analógico, né, elétrico, num dado, em um arquivo TXT, para tratar matematicamente. E aí, na hora que você captava esse sinal elétrico, vinha sinal elétrico que era do coração, vinha sinal elétrico que era do músculo, aí nós tínhamos que fazer um filtro. Então, eu aprendi que filtro, né? Não, primeiro eu aprendi que filtro era onde você pegava água, né? Para tomar água no filtro, né? E aí depois, estudando, filtro para mim era um janelamento em microvolts do dado que eu queria analisar. Beleza. Aí vem minhas filhas, né? Com esse tal de Instagram, né? Aí, pai, vamos botar um filtro aqui. Aí eu ia lá, deixa eu ver o filtro. Aí botava uma sobrancelha gigante em mim. Aí botava um negócio que deixava a pele sem mancha. Esse negócio que você tá falando, né? Aí eu falei, rapaz, isso aí é um filtro? Ou isso aí é tipo um Corel Draw automático? Não é verdade? Um negócio assim, né? Ela falou, não, pai, é um filtro. E aí você tá falando, né? O negócio acaba mascarando a realidade. É meio parecido como cinta que a galera bota no vestido antes de ir pra balada, não é verdade? Dá uma mascarada no processo, né? E talvez isso não seja bom para a saúde interna e para a cabeça. E a avaliação física e da composição corporal não permite filtro. São as medidas. E aí, nesse sentido de medidas, professor, mas antes de lhe perguntar, eu queria, né? Gostei muito aqui que as pessoas começaram a falar um pouquinho de onde estão. Nós temos pessoas aqui até dos Estados Unidos assistindo. Oh, Muito legal, né? O quanto é importante a tecnologia, né? Indo para fora do país. Então, é muito legal. Fora as pessoas que assistem depois, né? Então, parabéns aí pela participação de todo mundo. Alguns atletas também assistindo aqui, né? Uma pessoa colocou que virou moda romantizar a obesidade, né? Busca pelo conhecimento sempre, né? E saber principalmente sobre o tecido adiposo, né? Então, são comentários que colocaram aqui no chat da interação. Então, professor, nessa perspectiva, e aí focando um pouquinho mais relacionado à composição corporal e as categorias que ela se define, é considerada a composição corporal uma parte da aptidão física? existe uma linha de pesquisa, né, muito consistente, né? Inclusive que nós temos pesquisadores no Brasil, são grandes nomes dessa área, né? Que é a análise da aptidão física relacionada à saúde, né? Que diz basicamente o seguinte: para que para nós realizarmos qualquer tarefa, você tem várias qualidades físicas empregadas. Então, por exemplo, se eu quiser levantar aqui agora, eu vou ter que contrair minha musculatura do quadríceps para eu levantar. Isso é força. Se eu fizer isso de maneira repetida, isso é resistência. Força e resistência muscular é uma qualidade física da aptidão física relacionada à saúde. Mas para isso eu também tenho que ter flexibilidade no meu tornozelo. Se meu tornozelo estiver travado, eu não consigo levantar. Então a flexibilidade é um componente da aptidão física relacionada à saúde. Mas tudo isso aqui precisa ser nutrido com oxigênio. Então o sistema cardiorrespiratório, responsável pelo que nós chamamos de aptidão cardiorrespiratória, também é um componente da aptidão física relacionada à saúde.
Mas aí falta um. Quem que é? A composição corporal. Então, os autores dessa área dizem o seguinte, que eu posso ser extremamente bem condicionado na força. Posso ser muito forte. Mas, se a minha aptidão cardiovascular é baixa, eu estou em desequilíbrio do corpo. Ou seja, para todas essas qualidades físicas, eu tenho um valor mínimo. Então, por exemplo, se eu vou fazer um apoio de frente, né, o conhecido movimento flexão de braço, né? E aí para cada faixa etária vai ter um valor de referência. Digamos que um cara com 45 anos, se ele fizer menos de 10 movimentos, estou chutando aqui o valor agora, só uma explicação didática, e o valor de referência for 10, eu estou dizendo que ele tem baixa força. Indivíduos que têm baixa força podem ser acometidos, na verdade, eles são acometidos por um quadro chamado dinapenia, baixa força. Toda vez que eu tenho um indivíduo com dinapenia, eu tenho uma propensão a fazer osteopenia, que é a fragilização do osso, a diminuição do arcabouço de carbonato de cálcio no osso. E se eu tenho osteopenia, e que é um processo deletério normal do envelhecimento, eu vou ter osteoporose. Ou seja, faz o sentido contrário. Se eu não tiver dinapenia, eu não incentivo a osteopenia. E assim eu freno o aparecimento da osteoporose. Isso, força. Vai lá na flexibilidade. Se eu preciso botar a mão no meu pé, e eu só faço isso se o joelho estiver fletido aqui, ó, eu tenho uma baixa flexibilidade. Quando eu tenho baixa flexibilidade, eu posso ser acometido por doenças osteomioarticulares, como doenças do trabalho, que também guardam relação com a força. Se eu tenho baixa força, ou baixa flexibilidade, eu tenho mais tendinite, tenossinovite, lombalgia, cervicalgias e por aí vai. E se eu tenho baixa aptidão cardiorrespiratória? Eu mais facilmente tenho insuficiência cardíaca, doenças metabólicas. Beleza. E se a minha composição corporal não for boa? Lógico que eu tenho que olhar para os componentes. Massa muscular, massa gorda, massa óssea. Se tem baixa força, eu vou ter pouca massa óssea. Se eu tenho baixa flexibilidade, eu limito os movimentos, tudo fica ruim. Então, veja, se eu tenho muita gordura e pouca massa muscular, eu tenho mais diabetes, hipertensão arterial, síndrome metabólica, as doenças que somadas mais matam gente, salvaguardando a questão do câncer. Então, veja, a composição corporal é determinante para uma aptidão física geral. E muitas vezes os indivíduos querem mudar o curso natural das coisas. O exemplo didático que eu dou é o seguinte: não tem como eu ensinar alguém a calcular um logaritmo se ele não sabe multiplicar. Então, se eu quero desenvolver potência muscular, eu tenho que ter um nível mínimo de força e de resistência. Se eu quero desenvolver minha potência aeróbia, eu tenho que ter uma capacidade mínima de endurance. Se eu quero ter uma estética corporal boa, eu tenho que dar tempo para que minha composição corporal se ajuste ao menos aos níveis mínimos considerados adequados para a saúde. Então aí nós estamos separando a aptidão física relacionada à saúde de aptidão física relacionada ao desempenho. Não tem como ganhar muito desempenho de forma saudável se esses componentes, força, flexibilidade, cardio e composição corporal, estão ainda a desejar, né? Então, faz sim a composição corporal parte da aptidão física.
Muito bom, professor, essa linha de raciocínio muito pontual e explicativa. Nessa mesma perspectiva, professor, então a gente se fala muito, né? Então tem a medição direta e indireta. E o que serão essas duas medições, né? O que define uma e outra? Tá. Todo mundo já viu métodos diversos, né? Para medir composição corporal, né? Até as coisas mais absurdas, né? Quando a gente fala de método direto, a gente está falando de dissecação, né? Então a gente tem na literatura aí, tanto desse século, mas principalmente do século passado, em torno aí de 12 ou 14 trabalhos que, que de uma forma ora improvisada, ora um pouco mais cientificizada, conseguiram fazer a dissecação de cadáveres e assim iam lá, pegavam cada segmento corporal, raspavam a gordura, pesavam. Isso eu estou falando de cadáveres humanos, tá? E esses trabalhos seguem até hoje como uma referência para a construção de modelos matemáticos que fazem a estimativa da gordura corporal. Então, basicamente, o método dissecatório é um método direto, e tudo aquilo que são métodos validados a partir desses conhecimentos prévios são conhecidos como métodos indiretos. E a partir desses métodos indiretos, ou seja, que não coletam o dado real propriamente dito, em vivo é tudo indireto ou duplamente indireto. Eu vou dar um exemplo. É muito comum a gente usar o método antropométrico, onde medimos espessura de dobra cutânea para fazer a estimativa da gordura corporal, né? Então, imaginem vocês que eu vier aqui e realizar um pinçamento. O que vem a ser a dobra cutânea, né? A dobra cutânea é uma espessura de uma dupla camada de pele interposta por tecido gordo. Então a pergunta é: a dobra cutânea mede gordura? Não. A dobra cutânea mede uma dupla camada de pele interposta por gordura. Isso é um método duplamente indireto. Por quê? Porque a gordura é um tecido fluido, que é a unidade de medida de volume e nunca de comprimento, como no caso é o que o adipômetro faz, que mede em milímetros. Então veja, quando eu me distancio da coisa como ela realmente é, eu agrido, entre aspas, o nível de precisão do método em função de que eu estou distante do que ela realmente é. Então, comparativamente, quando eu vou na dissecação, eu rebato a pele, raspo a gordura e meço o volume de gordura, aí eu estou fazendo uma medida direta. E aí nós temos uma imensidão de métodos a partir de métodos de referência, por exemplo, da pesagem hidrostática, que foi validado frente aos estudos com dissecação, e aí todos os outros são medidos confrontando com esse método indireto. E por isso eles são duplamente, alguns autores vão falar até triplamente indiretos. Ótimo, professor, essa divisão. E como que, então, professor, né, tem nessas divisões de método direto, duplamente indireto, quais métodos que o senhor considera, né, melhor para utilizar ou o ideal? Né? Então, às vezes tem assim, é o método mais sofisticado, é esse método com menos custo. Qual que o senhor considera melhor?
na sua visão, se tem um momento específico, uma realidade específica? Tá. Eu vou explicar isso contando uma breve história. No nosso laboratório, nós tínhamos um aparelho de absortometria radiológica de dupla energia, o conhecido DEXA, que muitos já viram, é aquela maca onde um feixe de raio-x de baixa radiação transpassa a pessoa, muito utilizado em clínicas de imagem para fazer diagnóstico de osteoporose. E aí você pega aquilo, e é um dos métodos padrão ouro. Então, nós estamos falando de equipamento de mais de R$ 200.000, e que eu sou professor de educação física mal acostumado, que eu tenho acesso a essas coisas, né? E a gente usava aquilo ali para avaliar as pessoas e era absolutamente fantástico, certo? E aí um dia, uma escola aqui de Brasília me chamou, que eles queriam contratar o serviço do meu laboratório para fazer a avaliação física de todas as 8ª séries, porque eles estavam fazendo uma seleção, porque eles conseguiram uma vaga lá para jogar um campeonato de handball, se eu não me engano, na Holanda. Falei, opa, olha só a oportunidade, né? Aí pediram para eu entregar um projeto e tal. Aí eu entreguei o projeto. Eu me lembro que era um projeto, na época, dava tipo uns R$ 22.000, alguma coisa assim, o processo de avaliar toda essa molecada. Eu ia ganhar uma grana, né? Sempre bom, né? Aí tá bom. Aí eu entreguei o projeto, aí o cara me ligou. Professor, olha só, o projeto foi aceito. Precisamos que você venha aqui para assinar o contrato, não sei o que. Eu falei, opa, tô indo aí. André, cheguei lá, foi uma frustração. Porque eu falei assim, ó, então legal, eu vou precisar de 5 semanas. Aí o coordenador lá virou para mim e falou assim, professor, o campeonato é daqui a 3. Porque eu tenho que levar para o laboratório um de cada vez. Imagina, eu acho que eram 6 turmas. Resumo da ópera. Eu tinha um super equipamento, padrão ouro, eu tinha disponibilidade deles de pagar o serviço, mas eu não tinha tempo hábil. Então, naquele momento, qual era o método ideal? Era um método que fosse validado para aquela população, que fosse rápido. No caso, o problema não era o preço. Na verdade, eu tinha 5 dias no máximo para avaliar toda a galera. E aí eu acabei indo para um método antropométrico que faz uso de circunferência, que não faz nem dobra cutânea. Somente circunferências. É um modelo que você usa a circunferência de cintura e de pescoço. Então eu tinha, mas não dava para usar. Então, basicamente, que o método ideal, talvez o nome não seja nem isso, né? Mas o método que vai ser o melhor naquele caso é aquele que guarda a autenticidade científica, isso a gente não pode abrir mão, para aquela população e para o método de emprego da técnica, e que guarde uma relação de custo-benefício adequado para aquela situação. Então, vou falar pela minha experiência. Desses métodos muito tops, digamos assim, eu só não tive acesso à pletismografia, que é o conhecido body pod. Os outros, todos eu tive acesso, continuo tendo, e sigo utilizando eles.
Porque às vezes a pessoa até quer, olha, eu quero fazer, sei lá, uma densitometria, mas ela está grávida, não pode fazer. Ah, eu quero trabalhar com, sei lá, com antropometria, tá bom. Mas o nível de obesidade que você traz impede que o meu plicômetro acesse a sua dobra cutânea coxa medial. Então, o que eu sugiro? No mundo ideal, tenha vários recursos para você adequar a população que você vai atender. E se, do ponto de vista financeiro, isso não é possível, opte por um método que pelo menos abranja a maior parte das situações que você atende. E aí, o professor Renato está chovendo molhado, está em cima do muro. Não, eu simplesmente estou sendo franco, né? Por exemplo, já tive situações de ter o camarada chegar lá e falar assim, ó, eu quero fazer uma bioimpedância, ou mesmo um nutricionista, que encaminha para mim no laboratório, olha, eu quero uma avaliação de composição corporal por impedância bioelétrica. Beleza, só que ele não fala se é bipolar ou tetrapolar. E aí no laboratório eu tenho os dois equipamentos. E aí chega lá, com um equipamento, é mais simples, dá menos informação, por isso o laudo me toma menos tempo de redação. Já o outro, a operacionalização é mais complicada, eu tenho maior custo com eletrodos, eu tenho um estudo prévio para definição de qual equação eu vou utilizar, porque o equipamento me permite essa otimização. Por eu ter mais dados, isso vai demandar para mim um tempo de análise, de redação do laudo maior, e por isso, o mesmo tipo de recurso instrumental, impedância bioelétrica, com dois aparelhos diferentes, este custa 1/3 do valor desse. E aí, quando o sujeito chega para mim, ele fala assim, olha, o profissional pediu uma impedância bioelétrica. Eu falo para ele, ó, tem essas duas opções. E ele fala para mim, ó, eu só tenho como pagar a mais barata. Então vai ser a mais barata. Então, desculpa, eu não estou querendo ficar no muro. Eu não sou gato que fica passando no muro de uma casa para outra. Mas o ideal é o ideal para cada profissional, sem nunca deixar de lado os elementos da autenticidade científica. Professor, isso é muito bom, né? Então, por mais que a gente tenha as divisões de métodos, né, direto, indireto, duplamente direto, mas saber quando usar cada um, né? Ou que momentos de fato eu vou conseguir usar aquele equipamento, né? Às vezes o profissional ele se limita muito a você é expert em bioimpedância. De repente a bioimpedância quebra, né? E aí, você tem que avaliar, vai deixar de trabalhar, né? Então, essa questão do profissional, ele saber medir diferentes métodos, né? Utilizar e ter esse conhecimento de diferentes métodos, eu acho que isso que engrandece, né, a profissão e também de ter essa sensibilidade, né, de saber a população que está trabalhando, a realidade que está trabalhando, né, que existem outras variáveis, né, como o senhor falaste, tempo, né, questão financeira, nem sempre a pessoa ela condiz com aquela condição. A gente tem muitos profissionais de saúde trabalhando no SUS, né, começou a aumentar. Será que, eu não tenho uma bioimpedância, eu vou deixar de avaliar? Né? Então, se faz esse questionamento. Né? A gente tem hoje, né, técnicas que pode ser utilizada. Pessoal, a gente está chegando no final da nossa palestra, da nossa discussão aqui na área de composição corporal, então vocês já podem colocar, tá?
as perguntas, algum comentário. Algumas pessoas já estão até colocando, mas se quem tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. E eu vou finalizar aqui com uma. Tá? Professor, quais os desafios dessa área, né? Quais os desafios que tu tem vislumbrado nessa área, né? Quais são os principais? Eu vou começar pelo mais difícil. O mais difícil é o que a gente está fazendo aqui. É o educacional. Esse é laborioso, né? No sentido que nós precisamos juntar-nos, arregaçar as mangas e não desistir de convencer as pessoas de que a medida e a avaliação da composição corporal nos serve como norteador de conduta. A medida da composição corporal nos serve para validar comportamentos bons ou para direcionar por um caminho de uma pista asfaltada e sair daquela estrada de terra esburacada. Só que a gente só vai conseguir isso. E aí eu vou citar aqui o Marcos Narras. Ele diz o seguinte: nós precisamos acessar o íntimo das pessoas. Caso contrário, a campanha fica no campo da informação. E existe uma diferença muito grande entre informação e conhecimento. Então, eu olho o post de um jornal online e não leio o corpo do texto. Eu leio só o título sensacionalista. Aquilo é só uma informação. Conhecimento é quando mentalmente, intelectualmente, eu digiro aquela informação e ela passa a fazer parte da minha memória de longo prazo. Aí vira o meu conhecimento. Só que é muito mais fácil você convencer as pessoas se você for na ferida. Não para diminuir, mas para conseguir acessar o íntimo. Eu costumo dizer que é interessante, né? Aqui na graduação, a gente está lá dando aula, às vezes os alunos estão, ó. Mas aí quando chega na época dele prestar concurso, ele vai para o cursinho, não leva nem um celular. Ele está emocionado com a necessidade de guardar aquela informação para acertar na questão da prova. Então, o primeiro desafio é falar sobre esse assunto com a melhor das boas intenções, tentando fazer com que as pessoas percebam a real importância. E a gente só vai fazer isso se nós tivermos uma intencionalidade educativa. Não é falar para agredir ninguém, não é falar para ao Léo, é falar para acessar. Esse seria a primeira meta. O primeiro desafio. E o segundo desafio seria melhorar o que eu acho que é o nosso principal erro. E aqui eu faço uma crítica construtiva voltada à comunidade profissional de avaliadores de diferentes formações em nível de graduação. Nós precisamos diminuir os erros que ocorrem de baixa reprodutibilidade de medida. Pode parecer uma besteira, mas não é.
Se você, professor André, é uma avaliadora e mexe com antropometria e costuma usar diferentes comprimentos de unha, você vai errar na medida. Se você faz avaliações em estados emocionais diversos, você pressiona o dedo na dobra de forma diferente. Se você não lê o manual dos equipamentos, e, por exemplo, pega a balança, sabe aquela balança branca, muito utilizada em hospital, e que você vai lá e bota o pêndulo para lá e para cá, e aí você tem que ter os dois ferrinhos equiparando-se, né? Se nós lermos o manual da balança, vai estar lá escrito assim, ó: nunca posicione os pêndulos junto à parede. E você fala assim: meu Deus, em todo lugar que eu vou é assim. Porque para você ter uma ótica adequada, você precisa ver os pêndulos de frente. Por isso a balança não pode estar encostada na parede. Então são erros técnicos que deflagram incômodos do tipo, a pessoa chega lá, imagina você, André, chega lá, eu sou seu avaliador, faço o que eu tenho que fazer, meço o que eu tenho que fazer, e aí eu te falo, ó, você está com X% de massa muscular, X% de massa gorda, X% de massa óssea. Aí, 2 meses depois, fez dieta, fez exercício, fez não sei o quê, rezou, namorou, fez tudo que tinha para fazer, chega lá empolgada, e aí eu falo assim, ó, engordaste. Só que você tem passado na drogaria e subido na balança. E aí você fala assim, doctor, mas não é possível. Aí muitas vezes o avaliador vira e fala assim, não, mas deu no software. Então nós temos que nos assentar nos critérios de autenticidade da medida, no rigor científico de cada método, levar isso ao pé da letra, e a gente vai falar um pouco mais disso na aula de sábado. Participem, para que nós não cometamos erros que acabam produzindo desconfortos na nossa população atendida. Eu acho que os desafios são esses dois principais. Professor, né? Que espetáculo de palestra, né? Foi assim, uma discussão, né? Uma análise, é muito legal, né? Ter essa reflexão, né? Isso, pessoal, isso aqui é só o início da nossa aula, né? Que vai ter aí dia 18 e 19, que quem quiser participar, tanto de forma online ou presencial, né? Então, entre em contato. O assunto é fantástico. Tu falas também em relação a essa questão da comunicação e tudo, e se fala muito de balança, né? Eu fico vendo o desespero das pessoas por uma balança, né? Recentemente eu estava treinando e a balança fica dentro do banheiro. Gente, vai ter tanta gente indo para a balança. Aí eu, meu Deus, que desespero. É Assim, verdade. uma saía, a outra olhava de canto e já ia para a balança, né? E até para entender, será que a balança vai mensurar tudo, né? Então, até a avaliação física ela funciona para isso, mas para ver o quanto a população carece desse conhecimento, porque a balança ainda é tudo, né, na avaliação para eles, né? Então, o quanto a gente precisa levar conhecimentos e às vezes conhecimento básico de avaliação física para a população. Acho que realmente o que tu falaste, o ponto mais difícil é a questão educacional, né? Há uma problemática muito, muito forte na nossa área que a gente precisa abranger. Que bom que a gente está aqui, né? Eu fico muito feliz, né? Vamos chegar no final da nossa live.
Vou deixar as últimas palavras para o professor Renato André, mas eu gostaria de agradecer a todos que estão participando aqui de diferentes cidades, a Faculdade de Laboro, por promover esse momento, né, de discussão na área específica e não só pensar na técnica, mas nessa questão científica, né? Nós na Laboro a gente temos muito cuidado na escolha dos professores, né, que tenham tanto essa parte do conhecimento científico, mas também façam a prática, né, que vivencie, porque é muito, às vezes a gente tem uma linha que não é tênue às vezes, né? Às vezes fica muito na ciência ou muito na prática, e é importante o professor ele ter essa vivência prática e científica, e acho que esse é o nosso diferencial, né? Estamos aqui também para maiores discussões e conversas também, e né, o que precisar. E agradeço muito, professor. Eu sei que sua agenda é muito complexa, né, muitos compromissos, mas está aqui com disponibilidade, né, para ministrar essa palestra conosco. Muito obrigada por esse momento e espero uma excelente aula, como foi o início dessa palestra no final de semana. Deixo aqui as palavras para finalizar a live, professor. Legal. André, primeiro, um prazer enorme revê-la, não presencialmente, mas aqui digitalmente, né? Muito obrigado a Laboro pelo convite, né? E podem contar comigo. Se for para coisa boa, podem contar comigo, tá bom? Então fiquem bem, saúde, né? E um bom resto de noite para todos. E para quem vai para aula, até sábado. Até. Obrigada, professor. Obrigada. Boa noite a todos. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.